percebo um despertar por parte dos seguidores, principalmente a galera do campo da direita em geral, mas seguidores nossos, pra manipulação que tá acontecendo com todos eles, né? Tem uma manipulação rodando, que é nessa história de 6x1. É a primeira vez que eu vejo a esquerda pautando a direita em muito tempo. Assim, a real, em muito tempo eu não via a direita sendo pautada pelo adversário político direto de maneira tão clara. Não é que parou, ou não é que vai continuar tendo uma chuva de insensatez. Ainda veremos aí uma chuva de insensatez, mas a gente começa a ver que as coisas estão clareando. Eu vi alguns posts de gente contrariando o tema, indo muito bem, tá? Uma thread do Léo Siqueira no Twitter foi muito bem. O vídeo do Kim, o vídeo do próprio Nicolas, tá? O Nicolas não é um cara técnico, mas ele é um cara marqueteiro, ele soube explicar as coisas de uma maneira clara pros seguidores dele. Tá apanhando ainda, mas é um processo. Mas na prática, acho que vale a pena a gente trazer aqui. Eu acho que tá vendo uma... A galera tá colocando a bola no chão. E a gente precisa colocar a bola no chão. Porque a não ser que, e eu vou ser bem claro, tá? Pra você que tá assistindo. Você queira coringar e fala, cara, eu quero explodir a CLT da maneira mais caótica possível. E talvez a melhor maneira de explodir a CLT é topar todas essas maluquices que a esquerda quer colocar. E aí você realmente implode a CLT de vez. Muitas empresas vão se destruídas no caminho, muita gente vai ficar desempregada, você vai ter uma reorientação toda, as pessoas vão para a informalidade, mas às vezes, olha, pode ser o nosso grande cavalo de Troia embarcar numa loucura dessa. Então, a não ser que você esteja coringando e queira fazer uso desse tipo de estratégia semi-terrorista do ponto de vista institucional, você será contra não só a PEC bizarra aí da Erika Hilton, como se quiser discutir, aí sim, a questão laboral e a questão de escalas de trabalho, você deve fazer isso sob uma nova lógica. Sob uma lógica que não é a lógica desses caras. Você só fala em escala 6x1, escala 5x2, porque você está preso num modelo de contratação. Eu vou dar uma de Marçal. Olha só, vou dar de Marçal, que seu mindset, seu mindset tá preso num circuito interno, como se ele tivesse que raciocinar de acordo com uma lógica muito estúpida, que é a lógica da SLT, que o mundo não pensa, você vai me entender, o mundo não pensa nessa lógica, rapaz, moço, o mundo não pensa assim, você não fica preso numa escala assim, só raciocinando assim, essa escala, porque você pode fazer contratação mais livre, tem liberdade laboral, você contrata por hora, homem, moço, você pode ser contratar por hora, e se contratar por hora, você consegue fazer teu próprio escala aí. Aí se você quiser trabalhar os 7 dias, você trabalha, que a hora é sua. Se você quiser fazer um contrato fixo, com quantas horas por mês, você faz contrato fixo. Tô falando igual o Marçal aqui, porque é real. A mente do brasileiro, ela está presa nesse tipo de discussão. E aí as pessoas querem levar isso pra um debate o quê? Moral. Ah, é correto ou é não correto isso? Ah, e a pessoa sofre ou não sofre? Ora, meu amigo, se você quiser que eu fale apenas em termos emocionais, entenda que eu posso apelar para discurso emotivo também. E quem em geral apela para discurso meramente emotivo, para cuidar de políticas públicas, em geral, tá tentando manipular alguém que é movido por sentimentos. E quem é movido por sentimentos quase sempre fazendo bosta. É ou não é? Se você tá com muita raiva, você faz bosta. Se você tá com muito medo, você faz bosta. Se você tá apaixonado, você faz bosta. Nós temos aí o nosso lobo frontal, nós temos aí uma capacidade incrível que apenas os homo sapiens têm, que é de tomar decisões racionais, frias, de simular coisas na própria cabeça para poder desenhar uma realidade futura. Você tem capacidade imaginativa, ou não é? Nós temos capacidade de planejamento, nós somos homo sapiens, nós não podemos ser movidos apenas por sentimentos. Então, temos que parar urgentemente de ser guiados por sentimentos. Não sentimentos apenas de dó, de comiseração por si próprio, mas também, nesse sentido, até para o outro. Porque a discussão é levada à seguinte coisa. Eu dei várias opiniões ontem aqui, eu acho que a live de ontem foi muito boa, mas na sequência disso, eu fui reparar, e muita gente, Renan, você é mal. Pô, é sério que o teu papo é sobre bom ou mal? Você é mal. Assim, se eu quiser ser muito bom, então quer dizer assim, quanto mais você reduz a escala, melhor você é. Então, pra ser bonzinho com você, vamos criar a escala 0,7. Você não trabalha nada e também ficar de folga na outra semana. Qual é o sentido disso, gente? Ou a gente lida com a concretude, com os problemas da realidade, ou a gente vai lidar com ficções. Eu vou dar o seguinte exemplo. Eu falei ontem aqui, e eu reforço o que eu falei ontem aqui. Vamos mudar o título da live porque tá flop, tá? Eu reforço o que foi dito aqui. Que este problema que envolve escalas é, acima de tudo, um problema
que envolve, não apenas, eu estou saindo aqui do frame da CLT, mas ele envolve a questão da qualidade de vida do morador de cidades grandes. Porque são as mesmas 44 horas de gente que faz 5x2. Quem faz o 5x2, que é mais comum do que o 6x1, esse cara, ele cumpre 44 horas igual o outro. Ambos eles cumprem a mesma carga de trabalho. A diferença é a distribuição dessa carga. Se você vai cumprir uma carga 6x1 e você mora em Araçatuba, você trabalha numa loja em Araçatuba, e você demora 5 a 10 minutos para ir de carro, de transporte para o seu trabalho, porque você mora numa cidade menor, a tendência é que você não ache esse problema tão pesado quanto uma pessoa que mora numa cidade grande. Agora, os problemas que envolvem uma pessoa que mora numa cidade grande são problemas muito mais graves do que esse. Um dos problemas é, a pessoa pode falar, eu não aguento, uma das coisas que me cansa, eu não aguento o transporte da maneira como ele está. A gente veja que a esquerda não tem um passe de mágica para resolver a questão do transporte. Né? Ela falava, por exemplo, na questão, como é que é, do passe livre. Não, vamos instituir o passe livre. O passe livre foi o 6x1, né, em 2013. É o seguinte, basta então você dar o transporte de graça, está resolvido. Tá, mas dar transporte de graça significa que o transporte será bom? Significa que você vai passar menos horas no trânsito? Significa que a sua qualidade de vida vai melhorar? Não. Significa que o IPTU para alguns vão aumentar, que impostos sobre serviços que as prefeituras cobram vão aumentar, os produtos vão ficar mais caros, e essa pessoa vai pagar esse valor da passagem, não na passagem em si, mas em uma série de outras coisas, insumos e produtos e serviços que ela consome. Que é o que acontece, é uma redistribuição tributária que acaba acontecendo ali. E aí, mas as pessoas não percebiam, elas foram levadas de maneira muito emotiva a crer que as coisas funcionariam nessa lógica, certo? Aquilo foi uma espécie de uma panaceia que foi criada. E na época, quando começou 2013, se você falasse que o passe livre era um absurdo, você era linchado, igual é linchado hoje. Só que em algum momento a realidade vai se impondo. E a realidade se impõe, você fala, ok, eu tenho que lidar com os problemas dentro da concretude de um país que chama Brasil. E assim, os problemas são muito graves no Brasil. Imagine essa pessoa, então, né, que tem problemas de transporte. Não há uma resposta fácil para você resolver a questão do transporte. Como é que você vai mudar, por exemplo, inúmeros empregadores para os bairros mais pobres onde moram as pessoas? A urbanização das grandes cidades brasileiras, ela foi uma urbanização horrorosa. Então você tem uma cidade como São Paulo, que é uma cidade muito extensa e pouco verticalizada. Reparem isso, tá? Eu quero que vocês se comuniquem comigo aqui no chat. Vocês não acham que, falando em qualidade de vida e tempo, e uso do tempo, porque aqui as pessoas estão discutindo tempo. Tempo de vida, tempo livre, tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo para se formar. No fundo, isso aqui é uma discussão sobre tempo. Tanto que é uma escala de tempo de trabalho. Estamos discutindo tempo. O tempo é escasso, o tempo é limitado. As pessoas gastam, para se deslocar para o trabalho e para voltar, numa cidade como São Paulo, uma média de 1 hora. E quanto mais pobre essa pessoa for, mais tempo ela vai passar em transporte. Então uma pessoa mais pobre, e em geral, a maior parte da população está nas periferias, falar que uma pessoa gasta 1h30 para ir e 1h30 para voltar, não é nenhum exagero. Estou falando pelo menos 3 horas que as pessoas gastam no transporte. Pelo menos 3 horas, tá? Você vai contar 3 horas, vou botar aqui 5 dias úteis, tá? Estou jogando 5x2. 3 e 5, 15. São 15 horas uma semana de 44 de trabalho e 15 horas de transporte para o trabalho. Se você tivesse uma cidade mais verticalizada e mais próxima, as pessoas vão se deslocar num espaço menor. Por exemplo, Nova York, ele pega, sei lá, 10 milhões de pessoas e você condensa uma grande parte em Manhattan, outra parte no Queens, no Brooklyn, nos bairros ao redor, e você tem as pessoas se transportando com um transporte público muito próximo, porque a cidade ela é adensada. Aqui não é adensada. Então aqui é o seguinte, o rico quer morar em casas e as pessoas são jogadas na periferia por uma série de razões históricas do desenvolvimento do Brasil. As pessoas vieram de todas as regiões do Brasil, vieram para São Paulo, foram para Belo Horizonte, foram para o Rio de Janeiro, e aí elas ocuparam periferias, elas moram longe. Não houve nenhum projeto de urbanização, houve apenas uso do rural, as pessoas saíram absolutamente miseráveis do Nordeste e de algumas outras regiões, mas majoritariamente Nordeste, foram para esses grandes centros urbanos, e elas ficaram pobres, e hoje elas têm que demorar horas para sair da casa delas, na PQP, e se deslocar até chegar na região central onde está o trabalho delas. A pergunta, como fazer para que o trabalho chegue na região delas, ou que elas saiam da região delas e morem mais perto? Estamos falando de um projeto, querendo ou não, de mais de uma década. Mudar esse perfil demora muito tempo. Você pode querer reindustrializar grandes cidades. Você tem tanta gente morando que talvez faça sentido você ter indústrias novamente e grandes empresas de serviço. Você dinamizar a economia nas periferias, aí as pessoas se deslocam menos.
Isso é isso assim, eu tô falando aqui, a gente tá falando em horas de trabalho, né? Se você consegue devolver essas 14, 15, 16 horas que a pessoa gasta no trânsito pra ela, é qualidade de vida. Vocês concordam comigo? Concorda comigo, Riso? Concordo. Porque essa aqui é uma discussão sobre tempo. O PSOL tá falando em reduzir a carga pra, e não é nem 36, né? Que eles falam que são 4 dias trabalhados com um limite de 8 horas. Então o limite é 32. E aí eles estipulam 36 ali naquela PEC retardada. Pois bem, você está falando ali em economizar ou 12 ou 8 horas. Você está falando, aí eu estou falando que, poxa, se você já economiza pelo menos 1 hora de trânsito por dia, você pode ter uma mudança grande nisso. Você já está falando, pô, boa parte desse 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Estou falando 2, né? 2 vezes 5, 10. Você economiza 10 horas só ali. Agora, isto aqui é tratando, vamos dizer, de um problema que é macro, que envolve vários fatores. E vocês perceberam que eu estou tratando de um problema sem apresentar uma solução fácil. Eu só estou falando que é bizarramente difícil. E não imaginem que a questão laboral será mais fácil. De maneira alguma. Na verdade, a gente está falando de ajustes econômicos e de consequências econômicas imprevisíveis para a maior parte das pessoas. Eu estava conversando com um economista próximo nosso, que é do núcleo do MBL lá do Rio de Janeiro, próximo, amigo, por exemplo, do Alex da Mata, é o Pablo, tá? Ele estava fazendo um estudo. Pablo! Não é o Pablo Marçal, é um Pablo decente. Eu torço pro Fluminense e tal, mas de um jeito muito decente. O Pablo, ele falou o seguinte, olha, Renan, se nós fizermos ele fez uma simulação econométrica, né, de horas de trabalho no Brasil, produtividade e tal, ele estava ali nos cálculos dele prevendo um desastre. É um desastre. E quem esse desastre vai afetar? Alguns pequenos negócios quase informais, Riso, eles conseguiriam, vamos dizer, ir para a informalidade e trabalhar na informalidade. Outros grandes negócios, eles vão para automação. Quem nomeia que se ferra? Restaurante com seus 20, 30 funcionários, lojas das mais diversas, o varejista e o restaurante, por exemplo, restaurante, bar, varejista, clínicas, consultórios, todos esses caras nomeiam que tem formalização, lenha, porrada, tiro, porrada e bomba. Você está inviabilizando vários negócios formais, que são negócios, curiosamente, que pagam boa parte da conta do governo federal e dos governos estaduais. Maiormente do governo federal, através do imposto de renda. Então, saindo das abstrações e de você querer parecer o senhor mais humanitário do mundo. Sim, meus amigos, trabalhar numa escala em que você também tem que pegar trânsito pra caralho pode não ser o ideal? Não é o ideal, mas o que é ideal? Você não tem... A chance de você morrer tomando um tiro no Brasil é muito mais alta do que em qualquer país desenvolvido. Os seus bairros são um lixo. Nós vivemos em bairros completamente favelizados. A sua cidade é horrorosa, o transporte que você anda é uma merda. Sim, cara, existe, assim, tudo é um grande problema, tudo tá longe do ideal. Agora, a gente pode basicamente romantizar a discussão e falar que se você tá andando num busão, você está andando num navio negreiro, porque é uma escravidão. Você vai lá e volta pro seu bairro horrível e favelizado, estamos numa senzala. A senzala da pós-modernidade. Aí sim, vamos fazer analogias de autocomiseração até o fim. E não vamos atacar o problema. E nunca se ataca o problema. E a real é o seguinte, deixa eu falar um negócio pra vocês. O PT, ele foi eleito com a plataforma de revogar a reforma trabalhista. O PT não vai andar com uma agenda de liberdade laboral. Nós vamos botar um projeto lá para as pessoas venderem hora de trabalho. Porque aí, o cara que se sente, puta, eu tô trabalhando mais do que eu deveria com essa escala 6x1, sim, os restaurantes, as lojas vão ter opções de contratações das mais diversas. E você monta, em grande medida, especialmente você que trabalha no comércio, nos serviços, você monta a sua escala de trabalho. Justo? Me parece uma coisa muito mais funcional. É assim que o mundo desenvolvido e em desenvolvimento trabalha. E me parece um caminho muito bom. Inclusive bom para a geração de empregos. Legal, beleza. Isto dificilmente vai passar durante um governo petista. Posto isso, o governo PT está adorando a ideia de comprar essa pauta do PSOL e transformar num cavalo de batalha, não para passar, mas para eles recuperarem eleitor e jogar desgaste para o adversário político deles, que é a direita. E assim, o PT vem sendo alvo de muitas críticas no período eleitoral, e aqui eu vou começar, vamos dizer, uma leitura mais ampla da live. Essas críticas eram as de seguinte ordem. Ora,
o PT só trata de assuntos woke, a eleição americana veio aí e confirmou que o wokeismo foi uma desgraça. Saiu um artigo do Demetrio Magnoli hoje, bem bom sobre isso, né, detonando, falar, o woke, pelo menos essa bagaça enfraqueceu. O Sam Harris, ele falou o seguinte, olha, o Partido Democrata comprou essa agenda, esse artigo morre a política identitária. O Sam Harris falou, olha, essa agenda trans, ela foi tão danosa, porque você ficou pegando um problema que envolve 0,02% da população americana e colocou isso no centro da agenda, e assim, não, as pessoas normais não acham normal um homem falar que é mulher, descer a porrada nela no esporte e ganhar uma medalha de ouro. Que, aliás, vamos lembrar aqui, foi o que aconteceu na Olimpíada. Foi ou não foi? Porque eu lembro quando começaram a denunciar que aquele cara, vamos falar, que aquele cara marroquino deu porrada numa italiana, acho que foi uma italiana. Imani Khelif. Aí a gente falou, era um homem. Aí veio toda a esquerda, transfobia. Bom, tá comprovado hoje, era um homem. Um homem foi lá e deu porrada. E as pessoas não querem homem dando porrada em mulher. É um homem que deu porrada em mulher. É isso, sacou? E as coisas precisam ser faladas nos termos que elas são. A esquerda ficou comprando essa fantasia de vestir um homem de mulher e falar que ele é uma mulher, botou isso em debate, se ferrou e é bom que se ferre. É uma gente antinatural. Um cara mandou, volta pra pauta, o Bruno Lázaro, eu estou completamente na pauta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, há uma crítica então da esquerda sobre voltar para uma agenda mais material, envolvendo relações de trabalho, questões econômicas, e se afastar dessa tara woke que é a religião do politicamente correto. E esse tema é a pauta dentro mesmo. Hã? Esse tema é a pauta dentro mesmo. Tá. Às vezes fora, né? Especialmente no banheiro. Continua. Então, na prática, quando a gente olha toda essa loucura e essa insanidade, a resposta que está vindo através do PSOL é uma resposta que para a esquerda é quase um alívio, que é como se eles se reconectassem com o trabalhador. Só que eles se reconectam como? Né? Já que estamos falando aqui de pauta dentro, a pauta fora, há uma conexão. Só que essa conexão me parece que o trabalhador fica numa questão passiva nessa relação, tá? Porque ele está lá, achando que estão lutando por ele, e na verdade é colocado em pauta um projeto que ele em si não resolve nada. O projeto é um projeto de uma causa antiga das esquerdas brasileiras, que é a redução da carga horária de trabalho sem redução dos salários. Então, basicamente, você vai penalizar as empresas. E é como se as empresas pequenas e médias do Brasil estivessem muito bem, né? É como se as empresas pequenas e médias do Brasil estivessem voando. Não, tá aqui, ó, bora. Vocês sabem que não estão. Especialmente as pequenas e médias. Lembrando, gente, presta muita atenção. Empresa para ir bem no Brasil, ou ela atende uma clientela high-end, com produtos e serviços caros, então ela atinge o topo da pirâmide, ou ela é um oligopólio protegido, com vínculos com o governo, protegido da competição externa, e aí vai desde essas JBS, que com contratos governamentais e fundos, desculpa, investimento vindo de BNDES e apoio a político, ou as próprias empreiteiras, ou os nossos bancos, setores que são hiperprotegidos. Aí esse cara monta um oligopólio, aí avisam, ó, a escala é tal, beleza, o mercado tá fechado, eu sou protegido, eu boto a escala que for, eu tô cagando. E realmente eles não ligam. Agora, o pequeno não tem quem o proteja. O pequeno, o dono do restaurante, coitado, ele nem sabe. Esse cara contrata muito mais do que os oligopólios. Esse cara atende a economia real muito melhor do que os oligopólios, só que esse cara tá completamente desprotegido. E aí a gente fica vendo a destruição das empresas, a destruição do empresário brasileiro. Vem um projeto aí que consiste basicamente em retirar dinheiro do caixa desse pequeno e médio empresário e dar pro funcionário para ele trabalhar menos, falando que esse pequeno empresário que vem cumprindo regras absurdas, que ele agora é um escravocrata, tá? Porque vocês estavam assistindo ontem aqui, especialmente estavam comprando essa insanidade, e eu vi a gente, tinha até um perfil de direita aí no Twitter, que viu um monte de perfil de direita, parece até que foi vendido agora, né? Falando que, se você defende isso, é escravocrata, o empresário que contrata isso é um escravocrata. Vai tomar no cu quem falou isso. Vai tomar no cu quem falou que um empresário, que já ele ser um escravo desse Estado, tá cumprindo a regra que tá prevista em lei. Ah não, ele virou um escravocrata. Prendam esse empresário. O dono do restaurante que você vai comer, o dono do consultório que você vai, a dona da loja que te atende. Não, virou um escravista, porque um bando de filho da puta do PSOL, um bando de vagabundo do PSOL faz lavagem cerebral com sentimentalismo e pega uma questão que envolve qualidade de vida de uma massa de pessoas que está empobrecida por culpa desses mesmos caras, dessa mesma esquerda. E aí ele propõe o quê? Tomar
a grana desse empresário que já tá ferrado. Agora eu vou falar uma coisa, tá? Eu não acredito que existem bruxas, tá? Como é que existe aquele ditado argentino, né? Eu não acredito que em bruxas... Não creio em las burras, pero las hay. Exato. No fundo, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. É isso, né? Eu queria lembrar o seguinte, tá? Aplicativos de transporte de entregas, Magazine Luiza e outras empresas de varejo digital, grandes conglomerados ligados a serviços de comércio. Esses caras têm em comum a agenda woke e esses caras têm concorrentes diretos, que são pequenos e médios empresários, em inúmeras áreas. Por exemplo, o Magazine Luiza vê os pequenos varejistas quebrarem, isso é uma das coisas mais lindas. E, por coincidência, essas mesmas empresas não apenas fizeram campanha pro PT, como bancam ONGs e bancam gente que bancam o PSOL. Tô falando que tem relação? Eu não vou cravar de maneira alguma que tem relação. Mas, assim, existem empresas que ganham muito com essa história. Uma empresa como Magazine Luiza, tá? Ver vários varejistas se ferrarem com isso, pra ela é ouro puro. E aí, pra eu não falar que não acontece, vocês sabem muito bem que a Amazon, do Jeff Bezos, financiou uma campanha envolvendo campanha por salário mínimo nos Estados Unidos, porque isso atingia diretamente seus concorrentes. Ele parecia um cara humanitário de um lado e do outro ele se beneficiava com a destruição dos seus concorrentes. Então, não tô falando que existe essa correlação. Eu só tô falando que, curiosamente, no fim do dia, o PSOL acena pro trabalhador, mas ele ajuda muito mais a concentração de renda no grande empresário, que é isso que interessa para ele, porque o PSOL é o defensor do interesse do banqueiro e do grande empresário, que é quem banca ele. Tá? Tá aqui, ó. Magazine Luiza. Você tá dizendo que a Magazine Luiza tem acordos com o governo federal para passar pautas? Que depois eles se beneficiam? Cadê? Magazine Luiza e AliExpress iniciam parceria... Pois é. O Magazine Luiza, curiosamente, fez as pessoas serem taxadas, se beneficiou com isso, aí ele vai e monta o monopólio do caminho das Índias, ou o caminho da China, ou da Rota da Seda. Ele fica com o monopólio para vender esses produtinhos aqui, já que os seus concorrentes múltiplos estão sendo taxados, tá? Tô falando que isso tá acontecendo? Olha, não, mas duvido, também não duvido. Também não duvido. Porque qual é o jogo, qual é vamos dizer, a vantagem comparativa do Magalu? Ora, esse cara vai dispor de menos unidades físicas de loja, quanto mais ele puder vender digitalmente. E aí ele tem escala na compra digital, cerca todo mundo na compra digital dele e vende. Não há nenhuma novidade, porque isso é muito similar ao que o Jeff Bezos fez lá nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, você duvida? Eu não duvido. Eu não duvido. O PSOL é o partido dessas grandes empresas. Ontem estava o Uber fazendo campanha, comemorando que eles leem de Jamila Ribeiro e o Fuk Silvio Almeida, né? Silvio Almeida, cadê, né? Eles leem porque eles agora estão combatendo o racismo. A Uber combate o racismo. Ai, Uber. Eles têm até o Uber Black, né? Porque eles, né? Eles gostam muito, né? Ai, Uber. Tá que pariu. Aí estão lá. Estamos ensinando letramento racial. Todas essas empresas digitais woke. Magalu, assim, eu vou falar. Uma das empresas que mais se beneficia nessa história. Magalu. Você sabe quem se beneficia também nessa história? Quem? Aplicativos de entrega. Aplicativos de entrega da iFood, Rappi, etc. Eles trabalham hoje com Dark Kitchen. Digite um, vocês sabem o que é Dark Kitchen. Dark Kitchen, em geral, são cozinhas comunitárias que elas entregam a produção de comida que você compra de vários tipos de restaurante. Então, se você acha, comprei um bife à parmegiana no restaurante tal, comprei um hambúrguer do restaurante tal, um lanche, na verdade tem uma Dark Kitchen que fornece comidas de diferentes marcas de restaurantes para você. Aí, você quebrar a concorrência de um restaurante comum e você concentrar a margem de lucro com os seus parceiros, é muito melhor. Então eu começo a ver certas coisas, eu tô cravando a consciência? Não tô, tá? Eu só tô criando uma hipótese baseada numa experiência que houve nos Estados Unidos em que esses grandes compram campanhas humanitárias e aí esses mesmos grandes se beneficiam diretamente dos resultados dessas campanhas. Porque elas acabam envolvendo sempre a quebra do pequeno e médio. E aí vamos lembrar que é o mesmo PSOL, né, o partido do dedo no cu, né? Partido daqueles deputados, não vou citar que os deputados são isso, mas enfim. Muito palavrão hoje, né? Pô. Desculpa, galera. Desculpa. Tá. Mas, né, que eles, não, os pequenos negócios, vocês são inimigos dos pequenos negócios. O PSOL é o maior inimigo dos pequenos negócios no Brasil. O PSOL é amigo dos grandes negócios que financiam as suas ONGs e suas ações políticas.
E eles têm que entregar de volta. Não pensem que eles não entreguem de volta. Tá? Então, assim, o que eu tô vendo... Aí eu tenho que lembrar, né? O que eu vi ontem, hoje menos, porque a galera tá hoje... É assim, vocês foram manipulados pela Erika Hilton. Não Linda. você que tava assistindo. A Erika Hilton foi e manipulou. Eu vi gente de... Não, MBL, acompanho vocês, mas o projeto... Veja só a intenção do pessoal. Ah, entendi, você tá pressupondo... Veja só. Num projeto que você já viu que é ruim, sabe o que eles imaginam? Que por trás do projeto ruim tem uma intenção boa do PSOL. Não, isso foi só... O PSOL botou um bode na sala, porque havia uma intenção boa da parte do PSOL. Eu sei, gente, eu ouvi isso. Eu ouvi isso que o PSOL bota o bode na sala, mas na verdade é pra forçar uma negociação. Não é pra forçar nada, meu amigo. O PSOL não tá... O PSOL... O Kim deve ter falado isso no vídeo dele. O PSOL, ele pegou este tema e não está querendo passar esse tema. O Kim deve ter comentado uma coisa que ele levantou lá na Câmara. Sabia que não precisava ser PEC? Para redução da carga de trabalho, pode ser projeto de lei normal, que não precisaria de todas aquelas assinaturas coletadas para ir para tramitação. Então por que eles quiseram alterar como PEC? É porque eles não queriam alterar essa questão. É porque eles querem que seja difícil, eles querem criar uma comoção. Com uma comoção você precisa de uma PEC. Ah, precisamos das assinaturas, precisamos de uma campanha. Isso é uma jogada de marketing, tá? E aí a Erika Hilton foi... E te deu um belo abraço por trás e um beijinho no cangote. Você achando que era muito esperto, né? Ah, não, o PSOL na verdade tão te enganando aí. Estão te enganando. E é um saco, porque assim, eu já vi galera nossa cair no conto do vigário do negócio da enfermagem. Teve o conto do vigário da... Como é que chama aquela bagaça? A rebelião caminhoneira. Isso. Conto do vigário do coach do Pablo Marçal. Conto do vigário daquele delegado da Cunha. Muitos contos do vigário já apareceram. Ô, MBL! Agora é o conto do vigário da Erika Hilton. É osso, cara. É osso.